povo palestino tem uma profunda ligação com a agricultura. Historicamente, ela tem uma grande contribuição para a geração de trabalho e renda, exportações e segurança alimentar. Porém, a opressão colonial de Israel contra a Palestina coloca o setor agrícola bem abaixo do seu potencial. Por exemplo, em média, no território palestino ocupado, o rendimento da produção é metade do atingido na Jordânia e apenas 43% do rendimento em Israel, apesar de ambientes naturais quase idênticos. Num território e climas muito parecidos, se não iguais, a Palestina produz apenas 14% da laranja e 32% da tâmara que Israel produz. A forma como Israel subdesenvolve a agricultura da Palestina e a sua resistência por meio do azeite são os temas dessa semana do Vozes Livres. Cola lá! Decenas de campesinos y jóvenes voluntarios trepan por los olivares y se pierden entre sus ramas. Estamos en plena campaña de recolección de aceitunas, uno de los momentos más importantes del año para los palestinos. De aquí saldrá el aceite que dará de comer a miles de familias. Los olivos son la raíz de la cultura palestina y un hilo conductor entre el pasado, el presente y el futuro. Aquela curtida, aquela compartilhada, porque isso aqui deu trabalho, hein? O Pedro, que está aí, provavelmente nos vendo nesse momento, teve que tratar números da FAO, certo? Do Organismo sobre a Alimentação da ONU, para a gente chegar no que a gente chegou por aqui. O tema é sobre o subdesenvolvimento da agricultura de forma forçada por parte de Israel em relação à Palestina. O que a gente tem para entender aqui hoje? Como que num território parecido, com biomas parecidos, com temperaturas parecidas, se não idênticas, Israel tem um resultado agrícola de produção muito maior que a Palestina, né? A Palestina que está ali há muito tempo, são árabes históricos, são pessoas da agricultura. Como que tem resultados tão diferentes como a gente diz? Menos de 50% da produção agrícola é o que a Palestina consegue em relação a Israel. Eu acho que um ponto principal para a gente começar com tudo isso, os acordos de Oslo, né? Vocês estão vendo aí na tela o aperto de mãos do Yasser Arafat, que consolida o momento histórico onde teria esse acordo entre Israel e Palestina, onde a Palestina poderia finalmente ter alguma soberania. Só que não. Soberania econômica nunca existiu para a Palestina após os acordos de Oslo. E esse vai ser o corte histórico, porque a maioria dos nossos dados aqui, eles são a partir de 94. Em 93, acaba o processo de negociação dos acordos de Oslo. Supostamente agora tem uma autoridade palestina, supostamente agora a Palestina vai para frente. Só que não. Só para vocês terem uma ideia, existe uma falta de soberania econômica, porque, por exemplo, a pauta exportadora não é controlada pela Palestina, a Palestina não tem a sua própria moeda, controlada por um banco central, então ela não consegue fazer política cambial para poder importar insumos para sua agricultura e, além de tudo, o Acordo de Oslo deixou 2/3 da capacidade de arrecadar impostos na mão de Israel. Ou seja, a Palestina não recebe diretamente os impostos que deveria arrecadar. O que acontece é que a opressão colonial faz com que Israel simplesmente segure esses recursos e pague quando quiser a Palestina. Isso tem um impacto na agricultura, por causa de importação de insumos e também de funcionários públicos para poderem fazer uma assistência técnica rural, né, dentro da Palestina. Pense só nisso. Desde o ataque da ofensiva do Hamas em 2023, em outubro de 2023, nenhum servidor público da Palestina recebe 100% do seu salário. Isso impacta radicalmente a agricultura. Então, grande parte da diferença da produtividade observada entre a Jordânia, Israel e Palestina, que a gente trouxe aqui na introdução, que tem zonas agroecológicas, zonas ecossistêmicas, digamos assim, parecidas se não iguais, essas diferenças se explicam na ocupação do território, na opressão colonial de Israel contra a Palestina. Então, a esse respeito, a gente pode explicar essa produção menor ou menor produtividade da agricultura palestina, a gente pode acreditar, como eu já disse, a importação de fertilizantes. Com a dificuldade de importar esses fertilizantes, a produtividade cai, a degradação do solo, a reposição da degradação do solo fica mais, né, uma reposição aqui artificial, que a gente está falando, mas
de fato, né, a agricultura consome nutrientes do solo, você não tem essa reposição por meio de outras técnicas ou por meio de fertilizantes, né? Então isso acaba diminuindo o potencial produtivo da Palestina na questão da agricultura. Então, outras soluções têm que ser encontradas, ou seja, produtos de qualidade inferior, produtos que são muitas vezes diluídos várias vezes, adulterados, são contrabandeados, vêm pelo Egito, né? Agora já nem isso mais, já que Gaza está bloqueada a partir do norte, tem todos esses problemas, né? Então, é bom para a gente pensar como é esse impacto da ocupação na produtividade agrícola da Palestina, tudo isso que a gente está falando, né? Estima-se que a produtividade agrícola no território da Palestina histórica ocupada diminuiu entre 20% e 33% devido à restrição de importações por parte de Israel. Então, a produtividade cai em 1/3 ou mais por causa das imposições econômicas de Israel. Outro ponto interessante para a gente pensar, né? A opressão geográfica colonial de Israel contra a Palestina. A fragmentação do território é gravíssima, né? Então a gente sabe que a gente tem vários territórios fragmentados e não conectados logisticamente, por malha viária. Então tudo isso faz com que perca-se a perspectiva de economia de escala, né, da Palestina, onde você compra, tem um comprador central que é o Estado que distribui entre as áreas, então a autonomia dos diversos territórios é diferente. Então você não pode comprar alimentos mais baratos, insumos mais baratos, na verdade, não consegue fazer uma logística unificada. Então a própria inviabilidade da economia de escala por causa dos territórios fragmentados, ela acaba ferrando a agricultura da Palestina também. E quais são os resultados disso em números? Então, galera, por exemplo, a produção de cítricos, tá? A gente está pegando um recorte aqui de 1994, depois dos acordos de Oslo, até 2022. A produção de cítricos é declinante para os dois lados, certo? Só que muito mais radicalmente em termos absolutos para a Palestina. 167 mil toneladas de 1994 para 30,4 mil toneladas produzidas em 2022. Enquanto Israel teve o seu pico histórico, ou próximo do seu pico histórico, lá no começo, em 94, com 833 mil toneladas, como vocês estão vendo aí na tela, foi para 540 mil toneladas. Então, a gente pode também acreditar isso a uma queda na produção devido a eventos climáticos, né? O clima, na verdade, né? A temperatura como um todo, a instabilidade. Só que isso fere muito mais a agricultura da Palestina, que não vai ter uma série de meios, não vai ter como colocá-los para poder diminuir esse impacto. Produção de banana. A revolta das bananas tem que acontecer, cara, porque é uma opressão colonial que impacta, inclusive, demais a produção de bananas. E isso é muito conflitante porque abre um leque entre os dois, né? Então, se a Palestina tinha uma produção em 94 de 18 mil toneladas, ela foi para 3.000,3 toneladas apenas. Israel, de 90 mil toneladas para 183 mil, ou seja, mais que dobrou. Então, tem uma boca ali que se abre e mostra que, enquanto Israel está a todo vapor, com tecnologia, com capacidade produtiva, com dólares dos Estados Unidos para produzir comida, a Palestina está em franca decadência na produção de bananas, né? E sei que é um dado delicado e não é uma piada não tem graça sem banana na vida. Isso aqui mostra a opressão total de Israel contra a Palestina. Para não ficar maçante, um último dado aqui de um alimento, de uma fruta que ela é muito importante para a economia e para os costumes da população do Oriente Médio, especialmente do povo palestino, né? Já que Israel é um monte de europeu importado, né? Que chutaram todo mundo de uma forma injusta e estão por lá agora. Produção de tâmaras, de 94 a 2022. De 3 mil toneladas, ela subiu na Palestina para 25 mil toneladas. Tudo bem que ela é muito oscilante, tá? Por causa da agressão, por causa da violência, né? Isso no caso da Palestina. Israel aumenta de 12 mil toneladas para 62 mil toneladas. Então, até mesmo nessa cultura histórica importante para o Oriente Médio e para o povo árabe, Israel produz muito mais que a Palestina. Agora, galera, para terminar o nosso raciocínio de hoje, para a gente entender o que é ser resistente, resiliente e, em alguma medida, revolucionário na questão da libertação dos povos. Eu vejo aqui, eu vibro com esse dado, né? A gente consolidou
uma série de alimentos: banana, laranja, tâmara, tomate, trigo, azeite e azeitona. Os dois únicos itens em que a Palestina ou chega quase a empatar ou vence são os derivados da oliveira. São os derivados dessa planta milenar, resiliente, ligada à cultura palestina, e que aí a gente vê uma forma revolucionária de resistir por meio da própria subsistência à cultura de um povo. Então, a azeitona, ela é quase a mesma produção, né, entre Palestina e Israel, a produção total, enquanto o azeite, 34% maior a produção da Palestina. Chupa, Estado sionista de Israel. A resistência é azeite, cara. E pense, por que azeite? Porque azeite é um dos únicos alimentos que você consegue produzir no seu quintal, que você tem uma cultura milenar de tratar a planta, que você pode subsistir, cozinhar, se alimentar e também trocar. É um grande item de trocas e de monetização para poder comprar outras coisas para as famílias palestinas. Então as oliveiras, é por isso que elas precisam ser destruídas por Israel. Porque é preciso dar uma punição coletiva ao povo palestino, portanto destruir seu item principal para a subsistência. E galera, isso é fantástico, porque não só mostra a resiliência de seguir plantando, seguir colocando árvore no chão e seguir produzindo de um povo. Isso também tem sido chamado como uma resistência que se intitula Intifada Verde. Então, para cada oliveira cortada, tem um pacto entre o movimento palestino de plantar mais e mais, dezenas e centenas de oliveiras em resposta à opressão colonial. Porque, assim como os palestinos, a oliveira pertence à Palestina histórica e plantar uma oliveira é um ato de resistência. Essa é a conclusão aqui por hoje. Um povo pode sofrer, pode ter uma opressão imperialista e colonial sobre sua cabeça, mas sempre vê e acha formas de resistir contra essa opressão. A resistência é azeite. Bora dar uma grelhada aí em homenagem ao povo palestino. EcoSalve. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.